Aleluia, glória a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos, estamos aqui hoje para a glória de Deus, alegres, felizes, porque estamos na presença do Senhor. Irmãos, e uma coisa que o Senhor ele fala para nós, e Josué, que é o assunto nosso hoje aqui, capítulo 7, ele sabia muito bem, não podia parar, irmãos. Josué tinha que tirar os inimigos dentro da terra prometida que Deus tinha prometido para eles. Ele tinha que guerrear. Naquele contexto aqui, irmãos, do Velho Testamento, as armas deles tinham que usá-los, tinham que expulsar os inimigos com a espada, com a lança, funda, né? Arcos de flechas e tantas coisas, irmãos. Hoje a nossa luta é espiritual, na oração, no joelho. A Bíblia fala que as armas de Deus são poderosas para destruir as fortalezas do inimigo. E Josué aqui, irmãos, tinha que enfrentar os inimigos, irmãos, e expulsá-los da terra que o Senhor tinha dado. Irmãos, nós estamos numa luta espiritual. Nós temos que ganhar essas vidas aí para o Senhor, irmãos. São terras que tem que ser conquistadas, onde a semente que é do Evangelho tem que ser plantada e nascer frutos, irmãos. Oh, aleluia. E hoje o capítulo 7, glória a Deus, de 29 versículos, né? Bendito é o nome do Senhor. 26 versículos. Vamos estar aqui meditando junto com os irmãos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui, irmãos, com outro celular, né? Com uma letra maior para a gente enxergar de perto. Oh, glória. Jesus é bom. E assim nós vamos meditando aqui. Aleluia. Versículo 1 fala assim: Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído. Mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas. E por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabdi, descendente de Zera, da tribo de Judá. Irmãos, segunda cidade cananeia. A ordem é a mesma, irmãos. Tem pessoas que nos dias de hoje querem mudar a palavra, querem fazer a palavra de um jeito diferente. Não, a ordem é a mesma, irmãos. Obedecer, jejuar, santificar, orar, vigiar, não ter consenso, não ter amizade, aliança com as coisas desse mundo, porque quem tem é inimigo de Deus, irmãos. Então, a ordem é a mesma. Josué aqui com o povo tinha conquistado Jericó, aleluia, uma vitória, uma providência gigantesca de Deus, e tinham que continuar. A ordem para nós é continuar também, irmãos. Não desobedecer, não mudar o que está escrito na palavra, aleluia. Versículo 2: Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai, cidade que ficava ao leste de Betel, perto de Bet-Aven. Ele mandou que fossem ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Irmãos, a estratégia é a mesma. Josué usou a mesma estratégia, irmãos. Josué sabia que Deus era com ele, que ele estava obedecendo a palavra, irmãos. Aleluia. Mas dentro dessa situação aqui, irmãos, Deus ia ensiná-lo. Aleluia, irmãos. Deus sempre está nos ensinando. Não podemos, irmãos, esmorecer. Temos que orar sem esmorecer. Tem gente que quer esmorecer, irmãos. Continua firme. A Bíblia fala assim, de firmes e constantes. Ficai firmes, aleluia. Versículo 3. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório: não é preciso que todo mundo vá. Mande só 2 ou 3 mil homens atacarem Ai, porque existe pouca gente ali. Olha, irmãos, relato dos espias. Josué ouviu, menos gente. Não esmoreça, irmãos. A Bíblia diz assim que as raposinhas são que destroem as vinhas. São as pequenas coisas, irmãos, que aos nossos olhos parecem fáceis de resolver. Se a gente não vigiar, destrói toda a vinha. Toda uma vida, irmãos, dedicada a Deus, de busca, de oração, de santificação, por pequenas coisas pode ser destruída. Josué ia viver isso, irmãos, essa experiência. Versículo aqui 4. Assim foram mais ou menos 3 mil, porém os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem. Olha, irmãos, versículo 5. Mataram uns 36, e eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou
completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Irmãos, não podemos esmorecer na caminhada cristã. O pecado, ele é um câncer. O pecado elimina. O pecado ele desanima. O pecado ele tira a visão da fé de Deus. O povo aqui, irmãos, estava entrando numa outra realidade, a qual Josué não tinha vivido ainda, irmãos. O líder, ele tem que continuar firme na sua convicção, pregando, falando, dizendo a verdade, orando, fazendo a obra do Senhor, irmãos. Aleluia, não voltando para trás, mas avançando na fé. Aleluia. Versículo 6. Em sinal de tristeza, Josué rasgou sua roupa e se jogou no chão, com o rosto em terra, na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até a tarde. Irmãos, dá a entender que Josué ficou de manhã, não sei o horário, precisamente falando, até a tarde, o dia inteiro ali, irmãos, esperando, falando, orando, chorando, pedindo. Deus, o que aconteceu? Por quê? Assim tem que ser a liderança, irmãos. A liderança não tem que se contentar, irmãos, irmãos, com as coisas erradas. Irmãos, tem que haver crescimento, tem que haver virtude, frutos dignos de arrependimento, tem que haver graça de Deus, poder de Deus, sinais na sua e na minha vida, aleluia. A liderança tem que se colocar diante do Senhor. A arca representava a presença do Senhor. Você está diante do Senhor, fale, ore, busque, clame, que Deus tem uma direção para te dar, aleluia. Versículo aqui 7. E Josué disse: ó Senhor meu Deus, afinal de contas, por que fizeste este povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregares aos amorreus e eles nos matarem? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Versículo 8. O Senhor, peço desculpas, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que posso dizer? O Josué entrando na presença de Deus, falando, expressando o que tinha acontecido, irmãos. Isso é tremendo. Versículo 9. Os cananeus e todos os outros moradores dessa terra vão saber disso. Eles nos cercarão e nos matarão a todos. E nesse caso, o que farás em favor do teu grande nome? Versículo 10. O Senhor Deus respondeu a Josué: levanta-se, porque é que você está aí desse jeito, com a cara no chão. Irmãos, Deus quer que você se levanta, que você tome posição de soldado, que você fique em postura vigilante, não com a cara descaída, desanimada. Foi assim que Deus falou para Josué, irmãos. Versículo 11. E o povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que haviam feito comigo, a aliança que eu te mandei que guardasse. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. Irmãos, algo que me chama a atenção aqui, nós aqui, o vídeo ele é curto, irmãos, mas algo que se nós fôssemos meditar aqui, mas nós vamos ficar aqui um tempo grande falando. Irmãos, a igreja hoje, no tempo atual, liderança, acontece coisas erradas, aceitam, passam a mão por cima. Não pode, irmãos. O líder, o homem, a mulher de Deus tem que ir contra o pecado, o erro, a prática errada. Não aceitar, irmãos, as coisas de qualquer jeito. Não se contentar, irmãos, com a maneira errônea do povo. Crônicas 7,14 fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, clamar e orar, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Irmãos, tem que haver um abandono de pecado, de conduta. Tem que ter fé. Não desconfiança, não incredulidade. Isso é pecado, irmãos. Tudo que não é feito por fé é pecado. A liderança tem que ser firme, irmãos, constante. Pregar a palavra é o remédio que cura, que elimina o pecado, que tira o pecado, que faz o povo acordar, irmãos. Apocalipse fala assim: tem nome que vives, mas está morto. Não podemos só ter nome, nós temos que viver. Vida, a vida de Deus, vida com abundância, tem que mudar a nossa maneira de ser, de pensar. Irmãos, temos que estar firme na fé, na palavra. Oh, glória, aleluia. Esse mundo aqui, irmãos, vamos ter aflições, mas Jesus fala assim: eu venci o mundo. Nele nós vencemos o mundo, o pecado, a desobediência, a falta de fé, a incredulidade. Irmãos, as pessoas estão recuando. A liderança tem que ser
aleluia, o canal de Deus. A liderança tem que ser, aleluia, a atalaia de Deus que vai falar, vai tocar a trombeta, irmãos, que é do evangelho da salvação, para que o povo marche. O povo, muitos não vão querer marchar, irmãos, mas não vá com aqueles que querem fazer a obra. Faça com eles, irmãos. Deixe Deus mover a mão dele. Deixe Deus trabalhar. A Bíblia fala assim, irmãos, que horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Não quer, deixa na mão de Deus. Não quer ir, deixa na mão de Deus. Mas vá em frente, aleluia. O versículo 13. Levanta-se e vai santificar o povo. Diga que se purifiquem para amanhã, porque eu, Senhor, o Deus de Israel, digo isso. Israelitas, vocês estão guardando algumas coisas que eu mandei destruir. Enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos. Deus dando a ordem, Deus falando. Irmãos, não há oração que Deus não responda. Tudo que apresentamos a Deus em oração, Deus nos responde. Aleluia. Versículo 14. Amanhã vocês se apresentarão tribo por tribo e haverá sorteio. A tribo que eu indicar virá à frente. Grupo de famílias por grupo de famílias. O grupo de famílias que eu indicar virá à frente. Famílias por família. Finalmente a família que eu indicar virá à frente, homem por homem. Olha, irmãos, Deus dando direcionamento a Josué, irmãos. Josué era obediente, ouvindo e pondo em prática. Aleluia. Versículo 15. Então aquele que o sorteio indicar que ficou com essas coisas, será queimado ele e a sua família, tudo que possui. O que esse homem fez foi terrível, ele quebrou a aliança que o meu povo fez comigo. Irmãos, Deus, ele exerce a correção, a disciplina. Aqui, irmãos, na velha aliança era queimado toda a família. Deus hoje ele não mudou, irmãos, ele exerce a disciplina, a correção. Não podemos tolerar o pecado, não podemos viver, irmãos, de braços dados com o pecado. Aleluia. Versículo 16. Então Josué se levantou de madrugada, fez o povo de Israel se apresentar, tribo por tribo, sorteio, indicou a tribo de Judá. Irmãos, ó Deus dando direcionamento. Em seguida mandou que se apresentassem os grupos de famílias da tribo de Judá, e o grupo de Zerá foi indicado. Aí chamou o grupo de Zerá, família por família. De Zabdi foi indicado, que era a família de Acã. Aleluia. Finalmente chamou a família de Zabdi, homem por homem. Acã foi indicado. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabdi, descendente de Zera, da tribo de Judá. E Josué disse a Acã: agora, meu filho, confessa a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conte-me o que você fez, não procure esconder nada. O líder, irmãos, indo lá de encontro com o problema e resolvendo. Irmãos, Jesus fala assim na sua palavra. Aleluia. Ele deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha perdida. Liderança. É tempo de despertar. É tempo de acordar. Temos que ir atrás daquela ovelha perdida. Está com pecado? Ministra a palavra. Disciplina, corrige, ensina para que ela receba o alimento e viva novamente, e sirva a Deus. Aqui a Bíblia fala que Acã foi queimado, ele e toda a família. Irmãos, era a ordem de Deus, irmãos. Tinha que ser feita essa correção, tinha que ser feito, irmãos, para que houvesse temor. Hoje, irmãos, Deus não quer destruir ninguém, quer salvar, aleluia. Versículo 21. Então as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia, vi também 200 barras de prata, uma barra de ouro, que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Então escondidas, enterradas na minha barraca, e a prata estava por baixo. Versículo 22. Então Josué mandou que alguns homens fossem depressa até a barraca, e eles de fato acharam as coisas enterradas e a prata por baixo. 23. E tiraram as coisas da barraca, levaram a Josué e a todos os israelitas e puseram tudo na presença de Deus, o Senhor. Aí Josué e todo o povo de Israel pegaram Acã, a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, jumentos, ovelhas e a sua barraca, e tudo que eles tinham, e levaram para o vale da desgraça. O que é desgraça, irmãos? Sem a graça de Deus, sem a bênção de Deus, sem o favor de Deus, sem a proteção de Deus. Irmãos, quem não quer obedecer a palavra, fica sem a graça de Deus, irmãos. Isso é sério. Versículo 25. Josué disse: por que foi que fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Em seguida o povo todo matou Acã a pedradas. Eles apedrejaram e queimaram. Além de ser apedrejado, ele e a família, irmãos, foram queimados. E tudo o que neles tinha. Versículo 26. E puseram em cima dele um montão de pedras
que está naquele lugar até agora. E por isso que até hoje o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Então a ira do Senhor passou. Irmãos, nessa aliança aqui, Acã e sua família foram apedrejados e queimados. O pecado, a desobediência, o pecado é uma maldição, foi tirada, irmãos, do meio do povo. Irmão, Jesus na cruz, ele já se fez maldito no meu e no seu lugar de toda a humanidade, para que essa maldição não esteja sobre nós hoje. Irmão, você tem a palavra, você tem Deus, o Espírito Santo, para que você não se misture com o pecado, com o erro, irmãos, porque a consequência é trágica. Irmãos, entregue-se para o Senhor, obedeça o Senhor, fique com a palavra do Senhor. Irmãos, Deus é o Senhor da nossa vida, Ele te ama, Ele me ama, Ele tem um plano de salvação, de mudança, de transformação para a sua vida, mas esteja ligado na videira verdadeira, não saia da presença do Senhor, irmãos. Não brinque com fogo, irmãos. O pecado, ele destrói, ele corrompe. O salário do pecado é a morte, irmãos. A pessoa, se ela morrer no pecado, ela vai passar a eternidade longe do Senhor. Irmãos, nós somos de Cristo, irmãos. Você é de Cristo. Não troque a sua salvação por pratos de lentilha, irmãos, por manjares desse mundo. Não, irmãos. O que Deus tem é eterno. Aleluia. Irmãos, sirva ao Senhor. Acã morreu, pagou o preço, irmãos. Não queremos nós ser igual a Acã. Vamos ser obedientes ao Senhor. Está nas suas mãos. Amém? Irmãos, Deus te abençoe grandemente. Aos inscritos no canal, não deixe de deixar o joinha, irmãos. Compartilhe esse link com outras pessoas, porque essa palavra é de Deus. Ela possa curar, libertar, salvar, abrir os olhos e a pessoa se volte para o Senhor, aceite a Cristo como Salvador. Irmãos, e quando Jesus vier para buscar a sua igreja, e sejamos nós juntos com Ele, na graça de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida poderosamente, no nome de Jesus. A paz do Senhor.